boa noite a todos. Olá, boa noite a todos, viu? Sejam bem-vindos aqui ao nosso culto de adoração ao nosso Deus e Pai. Hoje é dia 14 de março, domingo, 2021, o boletim é 2369. O ano é 6. Ano sexto, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, é o nosso trilho. Nós vamos basear nosso culto na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. E hoje nós vamos começar com um hino que chama-se Graça. E diz assim o início do hino: a graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. É isso que nós desejamos para vocês, todos que estão aqui conosco, participando desse culto. Tragam o fardo pesado e descansem nas mãos do nosso Deus. Nós vamos então executar graça. No nosso inário ele é o número 247, mas se você conhece esse hino, cante conosco. Espalham o chão.
sociais, eu queria convidá-lo a participar conosco desse culto de adoração a Deus e que esse culto e a palavra que será trazida te abençoe, enriqueça a tua vida, modifique o teu caráter, que faça diferença, transforme a sua vida. Nesse momento eu quero convidar a missionária para fazer a leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, de versículos 28 a 30. Se você tem a sua Bíblia aí em casa, abra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versículos são 28, 29 e 30. O missionário vai pegar a Bíblia, 28, 29 e 30, os versículos. Então, aqui. Diz assim a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha agora. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Oh, glória a Deus! Então esse texto ele é bem claro e fala bastante da soberania de Deus sobre a sua criação. E aqui especificamente ele fala sobre a vida do homem. O que é o homem? O que nós somos? O que você tem que é seu mesmo, senão o pecado? Não é nada teu, nem a alma, nem o espírito, nem o teu corpo, nem a tua voz, nem tua inteligência, nem o teu caráter. A única coisa que é sua e minha é o nosso pecado. Tudo nos foi dado. Por isso hoje nosso foco será na soberania de Deus e na atitude que nós temos tomado diante desse que é o nosso Criador. Qual é a sua atitude? Você tem sido humilde de verdade? Você tem sido um humilde orgulhoso? Você tem sido um humilde arrogante? Você tem sido um humilde hipócrita? Como tem sido a sua vida diante de Deus? Nós vamos então, agora, continuando, fazermos uma oração para nós darmos início ao nosso culto. Santo Deus, na Tua presença, nós cremos nisso, sabemos que o Senhor está aqui conosco, apesar de não presencial, a Tua comunidade, o Teu corpo está presente nos lares, espalhados aí pelo mundo. E nós te pedimos, Senhor, que esteja derramando o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas e sobre as vidas desses que nos assistem, nos acompanham, para que a Tua palavra seja eficaz e que ela transforme as vidas dessas pessoas, que toque no seu mais íntimo, para que nós possamos nos transformar em pessoas melhores. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar agora a irmã Margarete, que venha até o púlpito e que faça a leitura de Isaías 45, os versos de 9 a 12. Isaías é o primeiro grande profeta, o livro grande tem 66 capítulos, por isso ele é chamado de grande profeta maior, não porque ele é melhor que os outros, mas porque seu livro é muito cheio de capítulos.
A irmã vai ler. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Eu vou fazer a leitura, então prestem bem atenção, porque é uma leitura muito bonita, muito forte. Eu fui estudar à tarde essa leitura e falei, meu Deus. Mas depois nós vamos cantar um hino e todo mundo vai entender. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes, ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, porque geras, e à mulher, porque dás à luz, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Amém? Amém, amém. Então a nossa compreensão desse texto é que o homem, muitas vezes, ele desafia o seu Criador, sem que ele tenha qualquer direito de fazê-lo. É mais ou menos essa metáfora que ele usa aqui, que o vaso feito pelo oleiro diz para o oleiro, você me fez sem alça. Então, uma metáfora que diz quanto de nós pode questionar as decisões de nosso Deus, de nosso Criador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a nossa humildade diante de Deus. Eu quero convidar agora a irmã Margarete, a missionária, que cantemos o hino 129, Ele é o Senhor. Se você conhece esse hino, cante conosco. Diz assim, se tem lutas, problemas e triste ao andar, se o fardo é pesado de carregar, há alguém que espera e pronto está, pois Jesus Cristo quer ajudar.
vamos fazendo as leituras e cantando os hinos, nós vamos entendendo o que Deus quer nos falar. Eu quero que os irmãos aí em casa abram a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 20. Capítulo 20, o versículo 16. Eu queria esclarecer alguma coisa em relação a esse mandamento. Esse é o 9º mandamento. Nós temos falado alguma coisa sobre esse momento, o momento em que nós, como igreja, confessamos os nossos pecados, e eu tenho feito a leitura de alguns dos mandamentos da lei. E nós tentamos aplicar esses mandamentos para os dias de hoje. Então diz assim, o versículo é o 16, ele corresponde ao 9º mandamento da lei. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, o que significa isso? Naquele tempo, esse povo estava caminhando no deserto. Era uma tribo de judeus e eram como se fosse uma única família, todos descendentes de Jacó. E aí, nesse ambiente de deserto, eles se degladiavam, né? O ser humano, ele é assim. Normalmente há um conflito de ideias, conflito de propriedades, pessoas que falam coisas que não deviam falar, e isso é um dos mandamentos. Não dirás falso testemunho. Eu queria ler para os irmãos alguma coisa sobre esse mandamento. O que significa isso? Veja só. Além de não dizer falso testemunho, você também pode entender assim, notícias falsas. Veja que no tempo antigo já existia o termo que hoje se usa, tão em moda, fake news. Notícias falsas. Espalhar boatos que danifiquem o nome de outrem ou que assustem o povo faz parte da proibição do 9º mandamento. Veja que interessante, aplicado aos nossos dias de hoje. Ser testemunha maldosa, continuando o pensamento do mandamento, inclui mentir para ajudar alguém a vingar-se do inimigo. Deixar o seu depoimento ser influenciado pela maioria. Valer-se da sua posição social contra um semelhante em detrimento da verdade. Ou, como juiz, fazer uso de tais testemunhas, julgar falsamente, aceitar suborno para pronunciar uma sentença improcedente ou oprimir ao forasteiro no seu julgamento. Tudo isso faz parte do 9º mandamento. Nós vemos isso acontecer todos os dias. Pessoas soltando notícias falsas, pessoas fazendo boatos sobre outras pessoas, boatos maldosos para denegrir a imagem de outras pessoas. Isso é ferir o 9º mandamento da lei de Deus. Mexericos, em todo tipo de ambiente que você entra, existem pessoas mexeriqueiras, pessoas que soltam boatos falsos para que enfraqueça aquele a quem ela não gosta. Isso também está incluído nesta ordem de Deus. Não dar falso testemunho. Então agora eu convido a todos para fechar seus olhos por 1 minuto e confessar a Deus os seus pecados. Ele já sabe todos os pecados que você cometeu.
mas procure lembrar para você confessá-los. Senhor Deus, diante da Tua santidade, nós confessamos que somos pecadores, somos pessoas que erramos. Quantas vezes, Senhor, da nossa boca saíram boatos, saíram contos mal contados, saíram histórias aumentadas para que nós pudéssemos ser exaltados. Quantas vezes, Senhor, mentimos, quantas vezes fomos falsos testemunhos em nossa vida. Quantas vezes proferimos ofensas, boatos maldosos contra nossos amigos. Quantas vezes? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu queria pedir ao presbítero Manuel para recolher então os bilhetinhos daqueles que tiverem escrito. É mais simbólico. E enquanto nós cantamos o cântico Aleluia. Cântico Aleluia. Um cântico lindo. Seus
intercessória. Amém, amém, amém. Como a oração é importante, quanta coisa ela faz, quantas transformações, ela traz aquilo que é impossível. E hoje eu peguei alguns nomes que estavam lá, que pediram. A Maria José Teixeira, que está com coronavírus, está entubada, mas está bem mal, então a irmã dela pede por ela. Também agradecer a cirurgia da Daniela, que foi um sucesso. A semana foi assim, gloriosa, de triunfo mesmo. Pedi também agora as orações muito profundas mesmo para a Dona Miriam e Miguelzinho, que estão passando também agora um momento difícil. Ainda não temos certeza se é coronavírus, mas ela está bem debilitada, com a voz bem rouca, e então a gente fica bem preocupado. Então vamos entrar em oração aí, forte mesmo, derrubar os nossos joelhos no chão e estar orando essa semana. E também pela Vanessa, que foi fazer um exame em São Paulo, e hoje ela está de volta. Então, Senhor Jesus, obrigada por trazer a Vanessa de volta, agora para o lar dela. E se Deus quiser, esse exame não vai ser tudo que nós estávamos esperando. O Senhor vai colocar as tuas mãos e vai fazer um milagre acontecer na vida da Vanessa, essa menina tão maravilhosa. E também agradecer que o pai do Edcinho, um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e esse pai dele agora também saiu da intubação, está no quarto, ainda está com bastante cuidados, mas já está melhorando. A mãe dele também já está um pouco melhor, graças a Deus, e a sobrinha também. Também a gente tem que continuar ainda orando por todos que estão pedindo as orações nossas. E a gente sabe que a oração traz cura. Em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, se nós formos justos aos olhos de Deus, a nossa oração ela vai ser ouvida. E quem ora vê milagres. Em Mateus 21, 22, vamos lembrar desse versículo. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a esse monte: levanta-te, levanta e atira-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires em oração, se creem, vocês receberão. Então é nessa segurança que nós temos das palavras de Deus, é que a gente ora, ajoelha o nosso joelho no chão e ora e pede, porque a oração é uma coisa maravilhosa, é o nosso falar com o nosso Pai. E o nosso Pai nos ama. Ama eu, ama o Manuel, ama o Zé Felipe, ama a Silvana, ama o Márcio, ama a Margarete, ama o Rony, ama a Vitória. Mas Ele ama todos nós, mas ama você também. E Ele quer o melhor para nós. Né? Então é só a gente aprender a orar, a falar com Ele. Então é nesse sentido que eu vou orar agora. Mais uma coisa eu quero orar. Eu quero orar também pelo curso que a igreja começou, porque eu falo a igreja, uma vez que nós começamos, eu e o pastor, a igreja também está junto. É um curso de 2 anos, iniciado agora na igreja de Pinheiros, em São Paulo, e nós vamos fazer ele à distância, mas eu acho que vai trazer um enriquecimento muito grande. E nós vamos abrir para os membros também. Então, nós vamos ter os encontros, então já colocando em oração, aos sábados, às 20 horas, nós vamos estar nos reunindo para fazer um pouco do estudo e um pouco de oração também. E assim vocês vão estar conhecendo todo o estudo que nós vamos estar fazendo. E também crescer na glória de Deus, né? Porque a única forma que a gente tem se a gente não falar com o nosso Pai do céu, nós não temos afinidade com Ele. Se nós não temos afinidade com Ele, nós não crescemos em glória. E o que a gente precisa para ser salvo, para morar na cidade eterna com Deus, com as colinas de ouro, é ter um coração consagrado e estar em glória com o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Espírito Santo de Deus. Pai do céu, nesse momento, Pai amado, eu peço ao Senhor que recolha todos esses nossos pedidos, leve até o teu altar e nos conceda, Senhor, se for para a nossa glória, para a glória da nossa vida, do
Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, deixado, relatado por João, capítulo 9. Nós vamos ler só os versículos 10, de 10 a 12. João, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Diz assim: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Até aqui a palavra de Deus. Os irmãos que estiverem em suas casas, mantenham a palavra aberta neste capítulo 9, para que nós possamos fazer referências a esse texto. É um texto longo, nós vamos tentar aplicar esse texto ao que aconteceu a nós, a nossa vida. Vamos nos assentar então? Senhor, diante da Tua palavra aberta, Senhor, nós queremos Te pedir que nos conceda o Teu Santo Espírito, para que Ele nos ensine as verdades que o Senhor quer nos falar. Considera, Senhor, esse nosso pedido humilde, porque nós não temos capacidade, Senhor, para alcançar tudo o que existe aqui de verdade. Mas alguma coisa que nós consigamos alcançar por meio do Teu Santo Espírito vai nos edificar a vida, vai nos transformar em pessoas um pouco melhores, um pouco mais humildes e um pouco menos arrogantes. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele conta a história de um cego de nascença que Jesus cura. Nós começamos a analisar, a estudar esse texto semana passada, domingo. E esse texto ilustra o capítulo 8. Jesus então faz a sua declaração: eu sou a luz do mundo, no capítulo 8. E ele repete aqui neste capítulo também: eu sou a luz do mundo. Ele ilustra o fato de ele ser a luz do mundo, curando este cego de nascença. Até hoje, 2000 anos depois, sendo oftalmologista, eu posso dizer para os irmãos: um cego de nascença não tem cura. Não há chance alguma de nenhum tipo de cirurgia existente ou tecnologia da mais avançada que existe para curar-se um cego de nascença. Eu acredito aqui que esse cego tenha nascido com os olhos atrofiados. Imagino que isso deva ser uma microftalmia, como a gente costuma chamar. Mas o que eu queria trazer para os irmãos hoje é a nossa inteligência humilhada. O que eu quero dizer com isso? Há pessoas que fazem da sua inteligência o seu modo de viver. E baseados na sua cultura, na sua inteligência, na sua saúde, na sua força física, eles constroem impérios. Na arrogância humana, isso é possível. Deus pode abençoar qualquer um de nós, se for da vontade dele, para que ele seja um império, tenha um império aos seus pés, como ele fez com Nabucodonosor, como ele fez com Alexandre o Grande,
como ele fez com Ciro, como ele fez com os Césares romanos. Mas este caso aqui é um caso interessante. Veja que nós precisamos entender como é o processo de salvação de uma pessoa. E esse entendimento, essa compreensão de como é que Deus converte o nosso coração, que vai nos levar a uma humildade verdadeira. Em resumo, quando a gente, antes de ser convertido, há pessoas que não conseguem lembrar de quando foi a sua conversão, mas acho que a maioria de nós consegue uma conversão verdadeira, uma conversão autêntica. Ela é contada nesse capítulo 9 aqui. E ela acontece exatamente como aconteceu comigo e com você. Eu quando li a biografia de Agostinho de Hipona foi o bispo da cidade de Hipona. Ele foi um dos maiores teólogos que já existiram. Até hoje, os escritos de Agostinho são usados por todos os pastores, de todas as denominações. Agostinho era um filho de um homem pagão, idólatra, adorador de deuses pagãos, habitante do norte da África. Mas a sua mãe era convertida ao cristianismo. Ele viveu no século IV depois de Cristo. E ele era um jovem extremamente inteligente. Era um homem que tinha uma capacidade intelectual muito acima da média até dos homens de hoje. E a sua mãe consagrou esse menino a Deus durante 20, 30 anos, dizem 30 anos, ela orou pela conversão desse menino. Mas como a influência do pai na vida de Agostinho foi muito forte, e o pai agredia a mãe, ele se revoltou contra os ensinos que a mãe havia lhe dado. Porque Deus permitia que o seu pai fosse tão agressivo e violento com a mãe, sendo que ela era uma pessoa tão boa. E ele começou então a enveredar-se na prostituição, na bebedeira, na comilança, na vida ao bel prazer, por muito tempo. Até que um dia, ele, já desconsolado, entristecido, já sem esperança, uma vida que tenha vivido até então, não tinha sentido nenhum, ele ouviu a pregação de um grande bispo, de onde ele estudava. E ali a palavra de Deus entrou no coração dele. E Agostinho então tornou-se um dos grandes teólogos da humanidade. A conversão de Agostinho foi de uma maneira extremamente rápida, muito rápida, porque a mãe dele havia preparado ele na infância. Mas muitos de nós hoje não têm esse preparo, nascem em lares que não são cristãos, né? Crianças nascem e não são ensinadas sobre Deus e vivem como ateus, pequenos ateus. Nós já demos um testemunho de dois irmãos de 8 e 10 anos que se declararam ateus na nossa igreja, dentro da nossa igreja, fazendo uma visita na nossa igreja.
Então, essa geração que não é ensinada não tem uma preparação. Eu fico imaginando esse cego aqui. Será que os pais dele tiveram esse capricho? Eu acredito que sim. Ele devia ser judeu, mas ele era uma escória da sociedade. Ele era um homem que não tinha emprego, não tinha visão, ele não tinha capacidade de participar dos cultos, ele não tinha visual para ser qualquer coisa que valesse. Era um homem que não tinha mérito nenhum, era uma pessoa mendigante. E eu quero que você pense sobre isso. Antes de você conhecer a Deus, quanto você mendigou o amor dos seus pais? Quanto você mendigou o amor dos seus irmãos? Quanto você mendigou o amor do seu professor? Da sua namorada? Quanto você mendigou o amor e atenção, carinho das pessoas? Esse mendigo, ele pedia, ele não podia trabalhar, ele não tinha nenhuma lei que o defendesse, ele não tinha mérito nenhum, e a cultura daquela época era como nós vemos os discípulos perguntando quem pecou, ele ou seus pais. Nós já respondemos esse questionamento. É cultural. Então, para todos os homens judeus daquela época, ele era um pecador. Era um homem sem mérito nenhum, sem cargo nenhum, sem dinheiro nenhum, sem qualquer valor. Morto ou vivo, ele era inútil. Mas caminhando, Jesus viu esse homem. Assim como caminhando, Jesus vê você. Jesus olha e vê o teu sofrimento. Jesus olha para você e vê o teu choro. Ele vê a tua tristeza. Ele olhou para esse homem entre tantos outros cegos que haviam ali ao redor, entre tantos outros aleijados que haviam ali. Até ali eles eram permitidos ficar, porque ali eles podiam pedir e ter alguma comida, e ter alguma moeda, e ter alguma roupa dada, alguém bondoso que passava por ali. Era um homem que não tinha absolutamente nada, nenhum valor para ninguém. E Jesus o vê. Jesus olha para ele. Jesus percebe que ele é um eleito, ele é um escolhido, ele é um separado da eternidade passada. Antes de tudo existir, esse homem era um eleito. E nós chamamos isso de eleição incondicional. Nada nesse homem podia ter valor para o homem, mas para Deus ele era a alma mais preciosa do universo, assim como você é. Para Deus ele era um eleito sem nenhuma condição. Porque que mérito tem você? Que mérito tenho eu? O que nós valemos? Nós somos pecadores. Davi disse: em pecado concebeu a minha mãe. Em pecado concebeu a minha mãe. Nós não podemos pensar em um ser humano que não foi concebido em pecado desde Adão. Nós herdamos o pecado de Adão.
A nossa natureza é pecadora. Até que então Jesus vê você. Até que Jesus olha para você como ele olhou para esse cego. E o viu. Sem mérito nenhum. É a metáfora do cego de nascença. Nós somos cegos espirituais. Nascemos cegos. Não há mérito nenhum em nós. Quando a nossa inteligência é humilhada, sabendo que Deus pode fazer como fez com os anjos, o que Deus fez com os anjos que pecaram contra Ele, Ele expulsou todos e pôs em abismos presos eternamente, em sofrimento, em escuridão. Todos os anjos que se rebelaram contra Deus estão em abismos. Ele poderia ter feito isso com o homem também. Mas o homem tem uma diferença. Ele enviou o seu Filho por amor de nós para morrer na cruz e justificar os nossos pecados. O Filho de Deus morreu por mim e por você, por todos os que estão eleitos, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Em Apocalipse diz que o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso nós chamamos de eleição sem condições. Porque não há condição nenhuma, não há mérito nenhum em nós. Nós somos humanos pecadores que vamos todos viver a vida toda e depois morrermos sem aceitar Cristo e passarmos a eternidade no inferno. Mas Deus escolheu. Deus escolheu falar comigo e com você. E este homem cego, ele era um depravado total. Ele era cego, ele nunca havia tido contato com Jesus. Mas Jesus foi até ele, assim como veio até mim um dia. E eu espero que ele tenha ido até você. Se não foi, abra o seu coração para que ele vá. Abra o seu coração para que ele veja você. Porque Jesus, quando encontrou com esse homem, ele deu a luz física para ele. Mas mais que isso, depois, ele dá a luz da vida. Nós vamos olhar isso nesse texto. Ele primeiro dá a luz física. Agora eu fico pensando, esse homem revoltado, esse homem que é mendigo, ele deve ser um maltrapilho, ele está ali esperando, mendigando, esperando as migalhas das pessoas sadias, e chega alguém, cospe no chão, faz um lodo e passa nos olhos que já são cegos. Você pode imaginar se ele poderia se irritar com aquilo. A terra dos olhos dele poderiam ter causado irritação no olho dele. E talvez tenha causado. Mas ele obedece a Jesus. Que interessante. Jesus testa nós também, testa a nossa fé. Ele passa o lodo no olho e diz, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E um pouco antes ele diz, eu fui enviado pelo meu Pai para trazer luz ao mundo que está em trevas. Então ele vai, esse mendigo, eu não sei como ele faz isso, mas ele devia conhecer bem os caminhos de Jerusalém. Ele está em Jerusalém. E o tanque de Siloé fica no extremo sul da cidade, num lugar muito baixo. Quando a gente estuda arqueologia, foi encontrado e foi escavado o tanque de Siloé. Ele é imenso, imenso. É onde
Ezequias construiu um túnel para que ali tivesse água, para que, por exemplo, durante um cerco de guerra, eles tivessem água para 1 ano ou mais. O tanque é imenso e esse cego desce a escadaria até chegar no tanque e lá ele se lava e se lava e se lava e remove a lama dos olhos e passa a ver. E ele deve ter ficado numa alegria, porque na mente dele isso é um ato impossível, mas é um ato de criação. Se você voltar para Gênesis 2:27, você vai ver, 1:27, você vai ver que Deus formou o homem do pó da terra, da argila. Deus moldou com a mão. Ali Jesus estava presente, moldando o corpo de Adão e depois soprando o sopro de vida. Quando alguém pensa que Jesus e afirma que Jesus não é Deus, ele tem que explicar isso. Como você faz lodo da terra e aplica nos olhos e cria olhos perfeitos e exercita a fé, vai e lava-te. E ele se lava e volta vendo. Um ato criador de Jesus. Isso nunca aconteceu, nem antes desse evento, nem depois de um cego de nascença ser curado. Na Escritura toda não existe. E na história da humanidade nunca aconteceu. Esse é o único milagre de um cego de nascença ter sido curado. Jesus criou olhos novos ali. O homem não tinha nem o local onde ele, a gente chama de o centro da visão, no cérebro, fica atrás do crânio. Ele não tinha nem a conexão. Jesus formou tudo isso com lodo, o pó da terra, alusivo à criação. Do nada, ele fez esse homem enxergar. Como não atribuir a esse Deus a divindade? Então nós temos aí que esse homem não tinha mérito algum para ser escolhido. Esse homem não era um depravado, ele era um pecador, como eu, como você. Mas esse homem também foi escolhido entre muitos. E por isso nós chamamos de expiação limitada. Jesus não morreu por toda a humanidade, porque muitos não escolhem por Jesus, muitos vão se perder, muitos já se perderam e muitos vão continuar se perdendo. Jesus não derramou uma única gota de sangue sem propósito, porque Ele é Deus. Jesus não deixou cair uma única gota que não fosse para comprar pessoas para a glória de Deus, seu Pai. E este homem foi comprado com o sangue de Jesus. Isso nós chamamos de expiação limitada. Há pessoas arrogantes que creem que Jesus morreu por toda a humanidade. Mas há pessoas que não querem ser salvas. E aí então nós vamos ver a graça irresistível, o chamado irresistível. Esse homem, ele foi então para casa e os seus vizinhos em torno dele perguntam: como? Você era cego e agora vê? Aí ele diz: um homem fez lodo, pôs no meu olho e mandou me lavar. Eu me lavei e estou vendo. Aí tornou-se isso uma questão de autoridades. Como alguém faz isso? Isso é impossível.
Então levam eles para os fariseus, e os fariseus interrogam, e ele diz a mesma coisa. Ele pôs lodo no meu olho, eu me lavei e estou vendo. E ele diz assim, mas o que você acha desse homem? Ele diz, ele é um profeta. Para os vizinhos ele diz, ele é um homem, mas eu não sei onde ele está. Para os fariseus ele diz, ele é um profeta. Ou seja, alguém que veio da parte de Deus. E os fariseus ficam muito irados com ele. Então chamam os pais dele. E os pais dele, eles questionam, você reconhece como filho seu? Esse é um filho seu? Ele é. E ele era cego. Ele nasceu cego. Mas como agora ele vê? Ah, isso eu não sei. Porque havia já um decreto dos fariseus de que qualquer pessoa que confessasse que Jesus era o Messias, o enviado, o ungido, que era da parte de Deus que ele vinha, seria expulso da religião judaica. Então os pais desse homem negam, respondeu os fariseus, com medo. E é por isso que quando nós nos convertemos a Jesus, muitas vezes a nossa própria família nega a nossa fé. Muitas vezes nós somos criticados por nossos pais, por nossos irmãos. A nossa escolha não é aceita porque a maioria ali era judeu. A maioria ali dependia deles para negociar, para pertencer à religião, para participar dos cultos no templo. E nós, cristãos, hoje, muitas vezes vivemos isolados da família. As famílias nos isolam, porque as conversas são diferentes, os pontos de vista são muito diferentes, há conflito. O conflito torna difícil o convívio. Por isso, a gente chama isso de uma expiação limitada. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Ali havia uma multidão de cegos, coxos, aleijados, mutilados de guerra. Mas Jesus viu esse homem. Possivelmente muitos daqueles que enxergavam ali não creram em Jesus, mas este talvez tenha sido o maior exemplo de que nós não temos mérito nenhum para que Deus nos escolha. Que diferença tenho eu desse cego? Por que Deus escolheu esse cego e por que Ele me escolheu? Não há mérito em nós. E quando nós continuamos, ele defende Jesus. Aqui ele diz para os fariseus, mas vocês já me perguntaram isso. Como é que um homem que é pecador e que cura um cego de nascença pode não ser da parte de Deus? Como que um pecador pede a Deus para que um cego de nascença seja curado? Recebe o milagre, eu estou vendo, e vocês dizem que ele é pecador. Então, eles expulsam o cego. O cego é excomungado, como a gente diz. Como a gente ouve muito na Igreja Católica, a excomunhão de pessoas acontece. Eles excomungaram esse cego. Expulsaram o cego. Ele não podia mais entrar no templo, nem nas sinagogas, em lugar algum, mesmo tendo enxergado agora. Então esse homem, ele já é um militante do cristianismo. Ele é um missionário do cristianismo.
Veja que interessante. Essa é a graça irresistível. Diante de Jesus, ele diz sim. E Jesus então volta, depois que ele é expulso, excomungado, expulso pelos fariseus, que não conseguem admitir e entender a divindade de Jesus e a grandiosidade desse milagre. Ele então, ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Até aqui, Jesus tinha curado ele da cegueira de nascença. Por isso que eu disse, ele primeiro deu a luz física para esse homem. Depois, esse homem tornou-se um militante do cristianismo. E depois assumiu esse cristianismo na sua vida, com as consequências dela. Ele chegou a ser expulso da religião judaica. E Jesus então vai até ele. E aí então Jesus pergunta: crê no Filho do Homem? Ele diz: mas quem é para que eu nele creia? E Jesus disse: é este que está falando contigo, é o que já tens visto. E então ele abre os olhos espirituais do céu. Aqui nós temos a graça irresistível. Ele olha para Jesus e não resiste, porque ele poderia ter chegado até aqui, ele poderia ter vindo até aqui, ele poderia ter aceito que o milagre dele voltar a enxergar já estava suficientemente bom, mas ele não resiste e adora Jesus. Ele se ajoelha diante de Jesus e o adora e o reconhece como Deus. Veja que interessante. Nós chamamos de essa luta que ele teve com os vizinhos, com os fariseus primeiro, depois com os pais dele, depois novamente com os fariseus. Nós chamamos isso de perseverança dos santos. A perseverança dos santos é você militar o cristianismo onde você estiver, com as consequências que vierem. A graça irresistível é quando Jesus chega diante dele, como chegou diante de mim um dia, e eu não consegui resistir. A minha vida foi entregue nas mãos de Jesus. Eu creio, Senhor, e eu o adoro de todo o meu coração. Aqui nós temos então a história de como você se converteu. Aqui é o resumo de Jesus agindo como a luz do mundo, mas dando luz física, tirando a cegueira dele e dando a ele a luz espiritual. Aqui ele dá a salvação para esse homem. Ele dá a luz espiritual para ele. Nesse momento, eu creio, Senhor, e ele o adorou. Guarde isso no seu coração. Aplique isso na sua vida. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não encontrou Jesus, peça em oração para que Ele veja você. Peça em oração para que Ele olhe para você e venha ao teu encontro e tire a cegueira espiritual dos teus olhos. Porque os fariseus que debateram com esse cego, foram chamados de pecadores, porque eles viam, conheciam a lei, conheciam a Deus, estavam vendo o Filho de Deus ali, o Messias, o ungido, o enviado, e não aceitaram.
negaram até o fim, o coração duro. Nós estamos no fim dos tempos. Haverá um dia que não terá mais chance de conversão. Haverá um dia em que isso vai ser encerrado. A ação do Espírito Santo vai ser encerrada. Pense nisso. Entregue sua vida a Jesus, como fez esse cego. Deus seja louvado. Eu queria agora convidar o presbítero que passe recolhendo os dízimos, enquanto nós cantamos o 254, o mundo há de saber. O mundo há de saber. Senhor Deus, meu Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia que a gente está aqui na presença do Senhor, para te louvar e te agradecer, Pai. E também te agradecer, Pai, pelas pessoas que ofertaram na tua casa, Pai, que o Senhor abençoe cada uma que ofertou e quem não pôde ofertar, Pai. Abençoa todo mundo, essas pessoas que estão em casa, Senhor, também. Abençoa cada um, em nome de Jesus, teu Filho amado, Pai. Amém. 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 Então agora eu convido todos que fiquem em pé para nós impetrarmos a bênção final. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que a comunhão, a companhia, a alegria do Santo Espírito estejam com cada um de nós e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.
vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. E agora o nosso próximo encontro é no domingo, às 7h30. Ainda online, assim, meio escondidinho, né? Sábado. Então, sábado não sei se nós vamos gravar, né? Mas se a gente, sábado nós vamos ter um encontro às 20 horas. Então nós vamos programar. Vamos ver se dá pra gente gravar, tá bom? Então, como a missionária está iniciando esse curso, né? Que é um curso de teologia. Ó, 2 anos. 2 anos de curso, viu? É um curso de teologia, são 2 anos. Eu vou dar o telefone, se alguém tiver interesse em fazê-lo, então é o 99830-1313. 99830-1313. É o WhatsApp, pode mandar e a gente faz a inscrição e participa conosco desse curso todinho de teologia. A gente tem prova, tudo, aí o pessoal do grupo também vai ter uma prova, de vez em quando vai ter uma prova das coisinhas que a gente estudou. E durante esses 2 anos nós vamos fazer esse curso de teologia. Eu acho que a igreja vai crescer bastante com esse estudo. Amém. A programação é maravilhosa e agora esses 2 dias eu peguei já as primeiras aulas e o conteúdo é bastante árduo, bastante coisa e me deixou bem preocupada. Eu falei, nossa, que compromisso! Mas Deus vai dar força e se Deus colocou no nosso coração é para que a igreja realmente cresça em sabedoria e graça, como diz o pastor. Depois na primeira aula eu vou colocar o pastor Nilson que fez a abertura e ele fala que é para que todas as pessoas que estão no curso cresçam em estatura, em graça, né, e em conhecimento, em graça e conhecimento. Né, amor? Amém. Deus abençoe a semana de vocês, Deus guarde e proteja a saúde de vocês, a família, e que nós possamos logo estar congregando juntos como irmãos em Cristo. Se Deus quiser. Amém, 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 amém. Tchau, pessoal. Tchau. Boa semana, viu? Qualquer coisa liga lá, 99830-1313, WhatsApp, tá bom? Tchau.